Bom, essa aula de hoje é de projeto. A gente está, acho que na última aula de projeto, ou penúltima. Semana que vem, eu não sei como vai ficar as aulas, o horário ainda, mas a gente tem aula segundo, que me consta até o dia 23. Então, a gente tem essa aula essa semana, e na outra, Porém, a professora vai fechar as notas sexta-feira dessa semana, eu vou fechar as notas. E na quarta-feira que vem, depois do cinema, já vou dar o resultado de quem já tem nota suficiente para passar e quem não tem ainda, que precisa estudar mais um pouco. E aí, quem já tiver com nota suficiente para passar, acho que já pode tirar umas fériasinhas mais cedo, né? Pode ficar mais tranquilo, já brincar a partir do dia 9, do dia 10, na verdade, né? A partir do dia 10 já pode ficar tranquilo, pode entrar na aula só se quiser, mas já a nota já vai ter. Agora, quem está com nota baixa ainda vai precisar ficar até o dia 20, até o dia 18, na verdade, tá bom? Professora, eu tô com nota baixa? Que eu saiba, não, parece que não. Você está entregando todas as tarefas? Você já fez a prova de Sociedade Natureza? Já fiz. Agora eu já te entreguei aquele lá do Obtuso. obtuso e... Isso. Quem está mandando todas as tarefas, com certeza tem nota, tá? Então, vamos lá para o nosso ler e escrever. Hoje nós vamos aprender sobre página 169, 168, tá? Hoje nós vamos conhecer os hotspots. Vocês já ouviram falar disso? Hotspots? Não? Antes da gente conhecer o hotspot, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês fizeram a pesquisa lá dos animais, não fizeram? Fizeram a pesquisa sobre o lobo cinzento, a última aula era para fazer essa pesquisa e, inclusive, isso é a prova, né? Lobo cinzento, mico-leão dourado e o urso panda. Vocês descobriram o que eles têm em comum? Sim. O que é? O que você descobriu, Wesley? Os três estão em extinção. Muito bem, os três estão em extinção. Isabelle, o que é extinção? Prof, posso falar? Deixa a Isabelle tentar e depois você completa. Diga, Isabelle, o que é extinção? Animais em extinção. Wesley falou que esses três animais têm em comum que os três estão em extinção. Mas o que é isso, extinção? Extinção é tipo... os caçadores querem pegar os animais para fazer roupa, bolsa, mochila. E aí, João? Eles ficam em extinção. Uhum. E aí, João, quer completar com seu pensamento também? Professora, extinção de animais são aquelas pessoas que matam por diversão. Não é por isso que a Isabel falou, porque isso a gente precisa matar os animais. Para roupa, mochila, comida, essas coisas. Mas tem gente que mata por diversão, para tipo arrancar a cabeça e deixar como troféu. E esses três animais estão em extinção por causa de caçadores ilegais lá na China, aqui no Brasil por causa do mico-leão dourado e lá na Antártida o Polo Sul, o Polo Norte. Wesley quer completar, Wesley? Entra aí na conversa. Prof, extinção é quando os animais estão acabando. De qualquer forma, matando, morrendo, sei lá, matando para fazer alguma coisa. Daí eles vão acabando, daí eles são extintos. E não foi nem um mamute. Isso mesmo, muito bem. Exatamente isso que vocês falaram. É quando estão acabando, já não resta mais. Está tudo certo, Isabelle. Olha só, o que você falou, que o João e o que o Wesley falou, né? Extinção é quando acaba, não tem mais, não existe mais nenhum animal. Então, quando a gente diz que esses animais estão em extinção, é porque eles estão desaparecendo da nossa fauna, da nossa floresta, né? Das nossas matas. Está acabando, está cada vez mais difícil de encontrar esses animais. Aí,
As causas desse desaparecimento, as causas dessa extinção, é exatamente isso que você falou, que o João falou, e que o Wesley completou lá. Por quê? Pode ser causas naturais, porque existe a possibilidade dos animais morrerem de doença, por conta de pragas, mas a principal causa é o que o João Vitor pontuou, que é a caça ilegal e venda ilegal. Eles caçam esses animais para tirar alguma parte deles, né? No caso dos ursos, por exemplo, muitos são mortos por conta da pele. Enfim, muitas são as causas para o consumo, para produzir alguma coisa, né? Pode falar, Wesley. Prof, que nem extinção é uma coisa extinta, é quando ela nunca mais existe. Isso, quando ela acabou. Daí, tipo, não tem nenhuma possibilidade, né, de, tipo, do nada esse negócio voltar de novo? Não tem. Quando ele entra em extinção e acabou mesmo, não tem como fazer mais, porque não existe forma de reproduzir do nada, entendeu? O que pode ser feito? Quando os animais estão entrando em processo de extinção, que ele não desapareceu ainda totalmente, os zoológicos, os institutos que cuidam de preservação, eles recuperam alguns animais e colocam ele em cativeiro, prendem eles mesmo no zoológico, né? E ali eles colocam eles para se reproduzir, para ver se consegue salvar aquela espécie. Mas se chegar no momento em que todos morrem, aí não tem como voltar a existir, que é o caso que o João falou do mamute. O mamute era um animal que existia, andava na terra, mas por conta do seu chifre, por conta de algumas partes do corpo dele que as pessoas queriam muito tirar, eles foram morrendo, e aí eles não se procriaram, não se multiplicaram, acabou extinto. E aí não tem como mais voltar a viver, né? Não tem como eles existirem novamente. Essa semana, no final de semana, eu vi uma reportagem, acho que na Rede Globo, sobre na Rede Record, sobre alguns ursos lá na Ásia, o urso mesmo, esse urso preto, grandão, que lá na Ásia, sabe o que eles estão fazendo agora com esses ursos? Eles estão matando esses ursos para tirar do fígado deles um líquido que se chama bile. A gente estudou isso quando a gente estava estudando sobre alimentação. A professora até falou que esse líquido serve para desmanchar a gordura. Lembra que a professora falou assim, ó, quando você come muita gordura, o seu fígado tem que trabalhar bastante para produzir um líquido que se chama bile, que aí ela quebra a gordura, porque se o seu corpo tiver muita gordura, quando você come muita batata frita, por exemplo, que tem gordura, aquela gordura fica grudada no seu corpo, né? E vai entupindo as suas veias, que prejudicam o seu aparelho circulatório, que as veias onde carrega o sangue. Então, o nosso fígado, ele produz um líquido verde, mais ou menos, assim, esverdeado, que quebra as células, as moléculas da gordura, para ajudar na nossa digestão, certo? Por isso que às vezes a gente come uma coisa muito gordurosa, a gente fica com uma dor na barriga, assim, dá uma dor, porque o nosso fígado está trabalhando muito para poder quebrar aquela gordura. Então, o ideal é que a gente não coma muita gordura. Aí, o que acontece? Essas pessoas lá na Ásia, deixa eu só terminar aqui, João, já deixa você falar. Algumas pessoas em alguns lugares na Ásia estão fazendo o quê? Tirando esse líquido do fígado do urso para tratar o problema de saúde deles, dos próprios homens. E aí, lógico, quando ele coloca uma agulha lá na barriga do urso e puxa esse líquido, vai atrapalhar o funcionamento do estômago dele e ele acaba morrendo. Então, eles estão entrando em extinção naquele continente por conta vamos dizer assim, por conta dessa ambição do homem, que é pegar esse líquido para fazer remédio, cápsula. E aí ele trata o problema humano, mas ele acaba matando o animal. Então, foi uma crueldade. Eu vi essa reportagem, fiquei muito chocada. Não gostei de saber dessa notícia.
Pode falar, João, e depois o Wesley. As baleias orcas também estão entrando em extinção. Na verdade, esses animais que a gente está falando, todos eles agora já é proibida a caça, né? Porque eles existiam de maneira muito intensa, muito grande, e aí foi diminuindo, até que, graças a Deus, os governos proibiram a caça desses animais. Mesmo assim, elas ainda estão em pequeno número, não é isso? Sim. Isso mesmo, Wesley. Não existia, né, pessoas quando os dinossauros existiam. Então, não existiam pessoas. Os dinossauros foram extintos por causas naturais. No ser humano. Isso. Não foi o ser Isso, não foi o ser humano que acabou com ele, porque não existia o ser humano ainda, né? Pela história, pelos registros históricos que a gente vê, pelos estudos geológicos, a gente não pode entender que havia ser humano ali naquela época. Por isso eles viveram milhões de anos. E um determinado tempo eles deixaram de existir por conta da extinção natural. Agora, então é isso que a gente está falando. Existe a extinção natural. Uma coisa é o animal morrer de peste, enfim, acabou tudo, né? Porque naturalmente ele acabou o ciclo. Outra coisa é a gente apressar essa morte, não é verdade? Você matar um animal para pegar a pele dele para fazer um casaco para você. Isso é crueldade, não é verdade? E fora que você está prejudicando a sustentabilidade do meio ambiente, porque todo animal faz parte, né? Faz parte do ciclo da biodiversidade daquele lugar. E lembra que a gente já estudou sobre o que é biodiversidade? Ele equilibra o ecossistema. Quando você tira um animal, quando você tira uma árvore, quando você tira uma planta, aí aquele sistema todo começa a desequilibrar, começa a esquentar demais, começa a encher de água, fica tudo uma bagunça. Então, a gente tem que, para manter o equilíbrio, a gente tem que manter a natureza perfeitamente, certo? Manter ela do jeito que ela é, sem destruí-la. João, você queria dizer? Não? Já foi? Não, professora. Sim. Não, é que eu tô lembrando aqui, eu tô tentando lembrar. Tá, daqui a pouco você fala então, tá? Então, olha só, a gente viu sobre os animais, quem entrou depois aí, a gente está falando sobre os animais que vocês pesquisaram semana passada, que é o urso panda, o mico-leão dourado e o lobo cinzento, e a gente chegou à conclusão, vocês chegaram, né, o Wesley comentou aqui, que todos eles estão em extinção, isso que eles têm de comum. Professora, apesar de cada um viver num lugar do mundo, né? Como o João bem pontuou, o urso panda lá na Ásia, o mico-leão dourado aqui no Brasil, e o lobo cinzento lá nas regiões frias, lá no Canadá, na Antártida, eles estão em lugares diferentes, porém, eles estão na mesma condição que é a extinção, né? Que as pessoas estão caçando esses animais e acabando com essa espécie. Mas ao mesmo... Você queria falar, João, agora? Lembrou? Aham. Diga. Eu ia falar dos dinossauros. Eu pensei assim, e se um meteoro nunca tivesse atingido a Terra por causa da atmosfera densa da Terra? Talvez teríamos dinossauros até hoje, não é? Alguns, tipo assim, não bravos, como o Triceratops, o Brontossauro. Então, aí fica por conta da nossa imaginação, né? O se acontecesse, né? Diga, Isabelle, depois o Wesley. Prof, as baratas já existiam antes dos dinossauros? Eu acredito que sim. Acho que elas existem desde sempre. Na verdade, professora, as baratas, na verdade, antes dos dinossauros, viviam os insetos aqui na Terra. E muito antes dos dinossauros, os insetos tinham mais de 2 metros, por causa do oxigênio. Tudo teoria, né? A gente não sabe ao certo, são teorias científicas. Vai ter gente que vai falar que não existiu. Oi? Os cientistas já confirmaram mesmo que, por causa do oxigênio, os insetos tinham mais de 2 metros. Uhum. São teorias, João. Os teóricos, os criadores dessa teoria acreditam que sim, e tem evidências que sim, tá? Mas tem outras pessoas que vão dizer, não é verdade. Existe os animais foram criados de outra forma, é uma outra teoria, tá? Mas vamos lá. O que nós vamos estudar hoje, agora,
Pode falar, Wesley, depois eu já faço a introdução da nossa aula. Então, prof, imagina se os dinossauros existissem, eu acho que a gente estaria morto. Eles? Não, se os dinossauros existiam. Quem estaria morto, a gente ou eles? Aí a gente entra em extinção por causa deles aí na escola. A professora fala assim, ó. Esses humanos foram extintos por causa de caçadores de dinossauros ilegais. Mas nem vai ter professor, ué, vai ser extinta. Aí ia existir dinossauro na escola. Dinossauro professora, dinossauros alunos, e mentira. Eles não são civilizados, não são racionais, né? Aí ia voltar a virar uma selva, o mundo. Bom, nós falamos de 3 animais que estão em extinção. E vocês viram que o mico-leão dourado é uma espécie do nosso país que está sendo ameaçado de extinção. Que ele é um animal que é característico da nossa Mata Atlântica e, inclusive, ele é símbolo de preservação. As pessoas utilizam a imagem do mico-leão dourado para dizer, olha, vamos preservar a natureza, né? Vamos preservar a biodiversidade, preservar as nossas florestas. Ele é um símbolo, aparece bastante em alguns blogs de sustentabilidade, de proteção ambiental. Ele é o nosso símbolo. E hoje existem bem poucas espécies. Ele é nativo da Mata Atlântica, mas por causa do pelo dele bem bonito, né? Que parece cor de ouro, por isso chama muita atenção. E as pessoas gostam, né, de capturar e fazer dele um animalzinho de estimação dentro de casa. E alguns, para fazer isso, capturam ele na floresta, colocam dentro de caixas e fazem tráfico de animais silvestres, o que é proibido por lei, certo? Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso mico-leão dourado? Vamos andar na nossa página aí, lá no nosso livro, lá para a página... Ih, agora perdi a página, peraí. Para a página 180. 180. Tem um texto sobre o mico-leão dourado aqui, tem mais coisas sobre ele. Então, eu queria que vocês me ajudassem na leitura desse texto, para a gente conhecer um pouquinho mais do mico-leão dourado, que é um animal que está em extinção e é nosso aqui do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos mais animais em extinção. Por exemplo, a arara azul, né? A onça pintada, a onça parda. Mas esse animal foi escolhido porque ele é um símbolo, certo? Oi? Tem um filme também, tem 2 filmes, na verdade, dedicados à arara azul. Isso, Rio, né? Muito legal. Quem puder assistir ele, pode... É muito legal assistir esse filme aí do Rio. Vocês vão ver bastante sobre o tráfico de animais silvestres, né? E ainda bem que no filme, né? Quem não assistiu, vou dar um spoilerzinho aqui. Ainda bem que a nossa justiça acaba fazendo justiça com a arara, né? É um spoilerzinho, quem não assistiu, mas eu acho que todo mundo assistiu. Quem assistiu, mas vale a pena muito assistir, tá? Vamos começar a leitura? Ô Wesley, você está com o livro aberto? Pode começar aí a leitura? Mico-leão dourado auxilia na preservação do habitat da espécie? Para a gente. E enquanto o Wesley vai começar a ler, eu vou aqui abrir o texto na tela, para quem não tiver com o livro, tá? Abre aí, prof, que tipo, é o texto que está com o título Mico-leão dourado ou o texto da página 180? É isso mesmo. O texto da página 180. Começa aí em cima, com a fotinha do mico-leão dourado. Vocês estão vendo? Tá, pode começar? Pode começar. Mico-leão dourado auxilia na preservação do habitat da espécie. O mico-leão dourado é um símbolo de luta pela preservação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Os micos estão atualmente distribuídos em uma paisagem muito fragmentada da Mata Atlântica, um dos ecossistemas florestais mais ameaçados do planeta. Sendo assim,
o mico-leão-dourado representa uma grande importância para a Mata Atlântica. O mico-leão-dourado colabora na regeneração do bioma, cujo desmatamento é o principal problema associado à sua extinção, pois é um importante dispersor de sementes. Além de ser um grande consumidor dos mais diversos tipos de frutos, esse pequeno primata espalha as sementes por onde passa, podendo ligar áreas isoladas da mata após Peraí só um uma... pouquinho, Wesley. Dá só uma pausinha. Vamos pegar um lápis e vamos marcar essa frase aqui. Olha só o que o Wesley leu. O mico-leão-dourado colabora na regeneração do bioma. O que é isso, professora? Regeneração do bioma. Ó, deixa esse termo grifado. Ele, na verdade, o que é regenerar? Não é fazer nascer novamente? Quando vocês jogam aquele jogo lá que o monstrinho corta a mão, aí depois ele regenera, nasce outra mão nele, no lugar daquela, não é? Uhum. Quem que gosta do... Fortnite também tem o coisa. Aquele que tem a unha assim, que faz o... Ai, do X-Men, gente, esqueci o nome dele. Hã? Aquele personagem do X-Men que tem umas unhas assim, que faz... Ai, gente, como que é o nome dele? Wolverine. Oi? Wolverine, é. O Wolverine, ele tem essa característica, não tem? De regeneração. Uhum. O Wolverine, às vezes, ele corta aqui o braço, ó. Parece um corte assim, a pessoa vai lá e pá, aí daqui a pouco a pele vai costurando sozinha, assim. Ela vai regenerando. Ou seja... Então, no Fortnite tem esse daí também, que quando você nocauteia o Wolverine lá, ele fica se regenerando. Se você demorar mais de 7 segundos, ele já tá de pé de novo. Então, isso é regenerar. E quando eu falo que o mico-leão-dourado colabora com a regeneração do bioma, o que eu quero dizer com isso? Será? O que ele quis dizer? Ele regenera o bioma? Ele ajuda a regenerar o bioma, a nascer de novo, recuperar. O que é bioma? A gente já viu o que é biodiversidade, o que é ecossistema. Professora, bioma é um diferente grupo de locais, tipo bioma aquático, bioma de plantas, bioma de fogo, bioma de gelo. Isso é a característica de um lugar, a característica biológica daquele lugar. Então, olha que informação importante. Onde é que o mico-leão-dourado mora? Ele não mora na Mata Atlântica? Sim. Então, ele é um importante agente de regeneração da própria Mata Atlântica. Como, professora, como é que ele faz para poder ajudar a Mata Atlântica a nascer de novo, a reflorescer, as árvores nascerem mais plantas? Como é que ele faz isso? Só um macaquinho daquele ajuda a floresta a nascer de novo? Sim, olha só o que ele faz, cujo desmatamento é o principal problema associado à sua extinção. Olha o que ele faz? Pois é um importante dispersor de sementes. O que seria dispersor de sementes? Dispersor é quando ele planta as sementes. Tipo, ele planta. Na verdade, ele não planta, ele dispersa. Quando a gente fala assim, ó, dispersa aí, é para espalhar, né? Pode falar, Isabelle. Agora, professora, eu fico imaginando ele indo lá pegar água com a boquinha e jogando na terra. Fala, Isabelle. Eu acho que é assim, para plantar as coisas, né? Acho que ele come a frutinha da árvore, porque tá com fome dele para comer a frutinha da árvore, e ela tem semente, e ele come com a semente mesmo. Daí, quando ele vai fazer necessidades, daí sai junto a semente, daí quando chove, vai cair na semente, vai crescer uma árvore. Muito bem, Isabelle, é assim mesmo. Ele dispersa a semente, porque ele come a fruta com a semente, ele come lá no alto. Aí, daqui a pouco, ele vai
passear, né? Porque o macaco não fica paradinho no mesmo lugar, ele fica pulando de galho em galho. E aí, quando ele pulou lá para frente, ele está lá 2 quilômetros para frente, aí ele resolve fazer o número 2, porque, né, o animal é normal, come, depois ele vai evacuar. Aí ele vai, só que aquela sementinha sai junto ali no cocôzinho dele, que fica lá do outro lado da floresta. Aí o que acontece? Aquela semente cai ali no solo, vem a chuva depois, cobre ela, e ali nasce uma nova planta, nova árvore. Ou seja, aquela árvore que estava lá do outro lado do parque, ou da Mata Atlântica, ela vai nascer aqui. Por quê? Porque o macaquinho que fica pulando de galho em galho fez essa dispersão, levou a semente de um lado para o outro. Muito bem, Isabelle. Pode falar. E também o cocôzinho dele também serve de adubo para a própria plantinha. E isso acontece de maneira natural. A gente não precisa fazer nada para que a floresta, então, ela renasça. Agora, quando a gente vai e mata e tira o mico-leão dourado, como que a Mata Atlântica vai sobreviver? Né? Muito difícil. Aí é só com o vento, quando o fruto cai, e aí vai nascer só ali, não vai dispersar sementes. Entenderam qual é a importância do mico-leão dourado para essa preservação? Então, vamos lá continuar conhecendo mais coisas, tá? Ele diz aqui, ó, vou ler até onde o Wesley já tinha lido. Além de ser um grande consumidor dos mais diversos tipos de fruto, esse pequeno primata espalha sementes por onde passa, podendo ligar áreas isoladas da mata. Muito bem, pode continuar a partir daqui, Wesley. Após uma refeição... Tá. Após uma refeição, o mico-leão dourado leva entre 1 hora e 1 hora e meia para... Calma aí. Após uma refeição, o mico-leão dourado leva entre 1 hora e 1 hora e meia para defecar. Um intervalo curto, como esse faz com que o animal se alimente várias vezes ao dia e defeque nos locais mais diversos. A outra parte da refeição é cuspida pelo animal e mesmo dessa forma, a atuação do mico é benéfica, pois ao ingerir a polpa, ele diminui os riscos de mortalidade da semente por fungos e predadores. Muito bem. João, quer ler agora para a gente? Descansar o Wesley. Alguém que está na aula quer ler? Ana, Luiz, Lucas, João, Ana Luísa, não? Vamos lá, então. Eu leio essa parte aqui para descansar um pouco, Wesley. Para sementes, é importante que sejam depositadas longe da árvore mãe, para haver menor competição por espaço e menos chances de predação. O mico-leão dourado costuma defecar em locais distantes daquele que se alimentou, numa média de 150 metros, podendo alcançar quase 1 quilômetro. Olha só, ele anda na floresta quase 1 quilômetro levando essas sementes. Apenas 5,8% das sementes foram depositadas até 10 metros do local de origem, enquanto 82,02% ficaram entre 10 e 200 metros. Distância considerada favorável para a germinação. Proveniente do Rio de Janeiro, ó, de onde que ele é natural? Do Rio de Janeiro. O mico-leão dourado habitava toda a baixada litorânea do estado, mas atualmente pode ser encontrado em apenas 6 municípios, ó, já reduziu para 6 cidades. Os micos não atravessam as áreas de vegetação baixa somente através dos galhos das árvores como estratégia de sobrevivência. Por isso, os corredores florestais são importantes para a preservação da espécie. Para a proteção da espécie, foram criadas 3 unidades de conservação. Pode grifar essa parte aqui. E uma delas é a Reserva Biológica União. Ela foi transformada em reserva pelo IBAMA em 1988, e após ser recebido 6 grupos de micos-leões dourados advindos das áreas isoladas e ameaçadas pela escassez da mata. Hoje
já são mais de 30 grupos, com uma média de 6 animais cada, contribuindo para manter e aumentar a variabilidade genética da espécie. O mico-leão-dourado é um dos primatas mais ameaçados de extinção do mundo. Ó, vamos grifar essa frase aqui, ó. Em estudo, vou pôr até de amarelo para ficar bem destacado, para a gente lembrar disso. Estudos sobre o seu comportamento irão contribuir para a contribuição da espécie, para a preservação da espécie, de seu habitat e da própria reserva biológica da União, uma das poucas remanescentes da Mata Atlântica. Muito bem, conhecemos um pouquinho mais do mico-leão-dourado. Agora eu queria mostrar para vocês um mapa. O mico-leão-dourado, a gente já falou que ele está na nossa região, né? Na região da Mata Atlântica. A região da Mata Atlântica é um bioma, não é? Até o João falou, é uma região quente ou fria, é a característica de um lugar. E a Mata Atlântica é um bioma, é um tipo de vegetação, onde tem árvores, muitas árvores juntas, tem um tipo de vegetação característica. Esse é um dos biomas, e a gente chama também esse bioma de um outro termo que se chama hotspots. Hotspots, ao pé da letra, assim, a tradução livre, é lugar quente, certo? Lugar onde está sendo aquecido, sendo desmatado, sendo perseguido. Lugar que precisa de preservação. A Mata Atlântica é um hotspot. É um lugar do planeta onde há muita perseguição, vamos dizer assim, né? Há muita perseguição das pessoas. As pessoas estão esgotando aquele lugar da natureza, matando os animais dali, e são os lugares mais perseguidos, vamos dizer assim, né? Que estão sendo desmatados, extintos animais, são alvos dos grupos ambientais, de defesa ambiental. Eu estou mostrando aqui para vocês um mapa mundi, vocês estão conseguindo ver aí? Tá vendo o mapa do mundo aqui? Todo verdinho. Sim ou não? Vocês estão vendo ou não? Sim, professora, eu tô vendo. Opa, agora foi demais. Deu muito zoom, mas eu Agora não. Agora sim, ó. Tem esse mapa aqui. Agora sim, né? Então, aqui, esse mapa mostra pra gente as regiões do mundo onde existem animais e plantas com perigo de extinção. Aqui nós temos o nosso país, ó. Estão vendo aqui? Brasil. Olha a parte vermelha. Onde está vermelho são os lugares onde existem esses hotspots, ou seja, esses biomas que estão necessitando de preservação. Não é só no Brasil. Como a gente viu, tem lá na Ásia também, olha como tem tanto cantinho vermelho aqui, ó. Aqui é a Ásia, aqui é a Austrália ou Oceania, né? As ilhas da Oceania, que é um continente da Oceania. Aqui na África, ó, o continente africano também tem vários pontinhos vermelhos, são lugares do planeta que estão ameaçados pela extinção dos animais e pelo desmatamento, e por são áreas importantes que têm muita riqueza biológica, muitas espécies ameaçadas de extinção. Aqui na Europa também um pedacinho, ó, lá nos Estados Unidos um cantinho, vários lugares. Estão vendo onde tem os pontinhos vermelhos? Cada um desses é um lugar, um hotspot. Professora, mas o que tem? Aqui no Brasil a gente sabe que o mico-leão-dourado está ameaçado de extinção e também tem as nossas árvores que chama-se Floresta Atlântica, Mata Atlântica. E nesses outros lugares aqui? Que nome que tem esses outros lugares? O que vocês acham? A gente sabe que o urso-panda é dessa região aqui. E o lobo cinzento é dessa região aqui. Mas que animais será que tem nesses outros lugares aqui? O que vocês acham?
Vocês já sabem algum desses lugares, o nome de algum desses lugares e o nome dos animais desses lugares, dessas manchinhas vermelhas aqui? Não sei, prof. Não sabe? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Eu sei que ali onde está o Brasil, aqui é o mico-leão dourado. Sim, no Brasil a gente tem o mico-leão dourado e a Mata Atlântica, né? Como um desses hotspots ou biomas ameaçados de extinção. Mas é naqueles outros lugares. Será que tem mais animais? Será que tem mais tipo de mata? Vou dar uma pista para vocês. Se vocês voltarem à página do livro, vocês vão fazer isso agora, no intervalinho dessa aula para outra aula. Vocês vão voltar e dar uma olhadinha aí nas páginas 171, 172 e 173. Tem alguns cartõezinhos. Tem, na verdade, 10 hotspots, ou 10, o nome de 10 lugares. O lugar onde fica no mundo, o que acontece lá, qual que é o problema maior. Então, eu quero que vocês deem uma olhada, escolham um e leiam, porque na próxima aula, agora, às 10, eu vou chamar um por um para vocês lerem um cartãozinho, cada um cartão, e explicar um pouquinho para a gente sobre o que está em extinção lá nesse lugar. Beleza? Então, na página 171, 172 e 173. Dá uma olhadinha, escolhe um que você achou mais legal, mais interessante, e aí a gente vai compartilhar na aula das 10. E na aula das 10 também a gente tem o desafio das horas, para ver quem vai ganhar o livro da vizinha antipática que sabia matemática. É aula de matemática, a gente vai fazer essa brincadeira de horas. Quem sabe ler as horas? Professora, é obrigatório participar ou não? É aula, é atividade. Não é o prof que vai ganhar o livro? Não, todo mundo que conseguir vencer o desafio. Tá. Vamos tirar a nossa foto? 3, 2 e 1. Muito bem, a gente volta às 10 horas. Escolhe um cartãozinho e prepara aí o seu cérebro para poder acertar a leitura de horas, porque vai ser leitura de horas. Faça 20 papeizinhos para você colocar as respostas com papel chamex ou folha de caderno, tá? 20 quadradinhos assim, ó.